Meus irmãos, como eu disse, nós estamos na última quarta-feira deste mês, e nesta última quarta-feira nós vamos falar ainda a respeito da identidade do adorador, e nós vamos continuar caminhando no livro dos Salmos, livro tão fascinante, livro com tanto conteúdo, livro com tanta informação, livro com tanta coisa interessante que é dita, com tantos louvores diferentes, o livro que fala com a gente de maneira muito especial e peculiar. Tem muitos irmãos que sempre que tem algum problema, alguma coisa no coração, a primeira coisa que esse irmão faz é abrir no Salmo 1º, Salmo 23, e dar uma boa lida nesses salmos, meditando nele, para que consiga acalmar o coração e dar certo. O Salmo fala de maneira muito especial com os irmãos, esse documento de louvor e adoração tão sensacional que nós chamamos de Salmos. Eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa, eu aprendi muita coisa nessa série. Falamos de várias características de adoradores, e nós chamamos essas características de algum tipo de identidade, mas no final das contas, todas essas identidades podem ser nossas em algum momento de nossa vida. Às vezes estamos muito felizes e simplesmente glorificamos a Deus, às vezes estamos em prantos e clamamos ao Senhor nesse momento de angústia, às vezes estamos bravos e falamos com Deus de maneira até com intrepidez, até com com palavras um pouco mais duras. Então um adorador é alguém que adora ao Senhor em vários momentos de sua vida, e a nossa vida ela não é monótona. A nossa vida tem altos e baixos, nossa vida tem problemas e dias felizes. Aqui mesmo nos nossos pedidos de oração nós temos agradecimentos e pedidos de momentos muito delicados da vida. Um adorador é alguém que louva ao Senhor em vários momentos. Vou te pedir então para que você abra a Bíblia no Salmo 113. Abra, por favor, a sua Bíblia no Salmo 113 e nós vamos ver como que é o louvor e a adoração neste salmo. Não é um salmo muito popular na igreja cristã, não é muito lido, não é constantemente lido, mas nele há muitas coisas que nós lemos nos outros salmos. Ele é um salmo muito importante, inclusive no contexto judaico. Na nova versão internacional, o texto é narrado da seguinte maneira, acompanhe comigo: aleluia, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Dá um lar à estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! Aleluia, Deus seja louvado. Aqui a gente aprende que aleluia é no singular, né? Então já temos o primeiro aprendizado aqui nesse texto. Aleluia é no singular, não é aleluias. Aleluia, bendito seja o Senhor. Esse salmo faz parte de um conjunto de salmos de uma festa religiosa. Os judeus usavam do Salmo 113 ao 118 em situações de festa, em situações de grande louvor a Deus. Na época da Páscoa, este salmo e o Salmo 114 eram entoados antes da refeição. Antes de que você fosse comer na Páscoa, os irmãos lembram da importância da Páscoa para o movimento judaico, que é a passagem do anjo por cima do Egito, e os primogênitos ali, das casas que não tinham o sangue nos umbrais, ali os primogênitos morriam. Então essa passagem era comemorada sempre em Israel. E essa passagem era comemorada com o alimento, e essa passagem, esse momento, a Páscoa, era comemorada e iniciada toda a refeição com esse salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 113. E é um salmo de simetria
muito interessante, porque ele tem 3 estrofes, e cada 3 estrofes tem 3 versículos. Então ele é calculado para ter equilíbrio e para ser agradável. Ele é fácil de você decorar, é tranquilo de você cantar, é muito simples de você entender, as estrofes são curtas, os trechos são breves, e você consegue cantar isso com facilidade. Nós não gastamos sequer 1 minuto para lê-lo. Então é um salmo que ele ensina muita coisa por conta desse seu equilíbrio. É um texto de exaltação ao Criador, mas é simplesmente adorador, é o título da nossa mensagem. A gente aprende algumas coisas muito interessantes nesse texto. E a primeira coisa que a gente pode conversar é que a adoração ela é ininterrupta. A adoração ela não cessa. O texto começa dizendo: louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Esse louvem é o imperativo, que diz que continuem a louvar a Deus, independente do momento, do tempo, do local, da hora. Louvar ao Senhor é uma atitude do servo do Senhor. Se você é servo do Deus Altíssimo, o ato de louvar é um ato seu, é um ato que você faz com constância, como rotina. Não estou dizendo que é uma rotina como a de acordar, que é uma rotina mecânica, mas uma rotina intencional de louvar aquele que é o grande e eterno Deus. O texto diz no verso 2: seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Ou seja, o meu ato de louvar é um ato de engrandecer o nome do Senhor em todos os momentos da minha existência, ou pelo menos da minha existência cristã. Porque você pode dizer: peraí, então eu estou muito atrasado, porque eu conheci Jesus agora, como é que eu vou fazer? Eu não louvei a Deus toda a minha vida. Na verdade, eu fiz exatamente o oposto daquilo que o Senhor queria durante a minha vida. Nós não estamos contabilizando aqui, meus irmãos, o tempo em que você não conhecia o Senhor. Nós vamos falar do tempo em que você conhece a Deus, e a partir deste momento a sua vida ela é em louvor ao nome do Senhor. Então, nós precisamos louvar o Senhor, louvar o nome do Senhor, e bendizer o nome do Senhor, de agora para sempre. O texto é bom porque ele não faz com que você se preocupe com o que você deixou para trás, não faz com que você se preocupe com aquilo que você não fez, mas de agora em diante, eu tenho certeza que esse alerta vai servir para você e serve para mim também, para que a gente se torne intencionalmente adoradores e louvadores desse Deus Todo-Poderoso em todo momento, em todo instante, com a nossa vida de boca aberta ou fechada. Esse texto ele não caracteriza o que é louvar a Deus, ele não faz aqui uma sistematização daquilo que, o que é louvar a Deus então? Como que eu posso louvar a Deus então? Não, o texto ele não te induz a um movimento de louvor e adoração, ele só indica que aquele que é servo do Deus Altíssimo o louva e o adora constantemente. O verso 3 fala: e o que é constantemente? Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O sol nasceu, louvado seja o nome do Senhor. O sol se pôs, louvado seja o nome do Senhor. Esfriou, louvado seja o nome do Senhor. Esquentou, louvado seja o nome do Senhor. Ontem aqui em Vila Velha deu um vento, que ele, para ficar forte, ele tinha que perder a força pelo menos de uns 2 km por hora. Um vento terrível, e eu fui correr na praia, porque era dia. Na ida, meus irmãos, eu fui contra o vento, espertamente, né? Eu falei, eu vou contra o vento, porque voltar contra o vento não vai dar. Meus irmãos, eu não sei quem aqui já viu uma garateia, que é uma espécie de âncora de barco pequeno, chama garateia. Coloca uma garateia na areia, amarra na cintura e corre.
é aquilo que estava acontecendo comigo. Bendito seja o nome do Senhor, porque eu pude estar na praia, no calçadão aqui de Vila Velha, tomando aquele vento na cara. Quando começou a respingar de chuva, eu dei meia volta e vim a favor do vento para terminar a minha corrida, e fiz lá meus 8 quilômetros do jeito que deu. Bendito seja o nome do Senhor, que nos dá o vento, que nos dá a chuva, que nos dá o sol, que nos dá a lua, que nos dá os dias para que nós contabilizemos. A gente fica imaginando o momento da morte, aquela pessoa que está sendo sepultada ali, aquele adeus para nunca mais ver, né? Ou para ver na eternidade, mas para nunca mais ver nessa vida. A gente esquece de contabilizar todos os outros dias, todos os outros momentos em que essa pessoa esteve aqui na terra e que viveu conosco ou com outras pessoas e que participou da vida comum e ordinária desse mundo jaz no maligno. Essa pessoa viveu. Bendito seja Deus e obrigado, Senhor, porque essa pessoa teve a possibilidade de viver. Bendito seja Deus por todas as coisas. Bendito seja Deus para sempre. A adoração, ela não para, ela é ininterrupta. A gente aprende mais coisas. A gente aprende também que a adoração ao Deus que se aproxima é real. Nós temos aqui um caso muito peculiar, porque pensar em Deus, em determinada medida, é um absurdo, porque Deus está acima de qualquer pensamento que nós tenhamos. Ele é transcendente a qualquer coisa, ele transcende a qualquer ideia que você tenha dele. Tudo o que pensamos a respeito de Deus é uma fagulha de seu ser. Ele se revelou de alguma maneira nas Escrituras, eu já disse isso uma vez, como uma babá explicando a comida para um bebê. O papá tem batatinha, cenourinha, abobrinha, temperinho. Cadê o avião? É assim que Deus explica para nossa pequenez a sua glória, como uma babá explicando para um bebê algo relacionado ao cotidiano. Esse Deus é eterno, sem início e sem fim, o que já é um absurdo para nosso entendimento, não haver início em alguém, e esse é o nosso Deus, o que está além do tempo e além de algo, porque quando nós falamos da criação, nós estamos dizendo de um Deus que cria tudo a partir de nada, e nada não é um espaço vazio, um espaço vazio é algo. A ausência de um espaço vazio para que algo haja, é o que Deus fez. Então, só de tentar entender o absurdo da divindade, já é o que essa palavra diz, um absurdo. Nada escapa do Deus Todo-Poderoso, onipotente, controlador da eternidade, soberano sobre todas as coisas, onisciente sobre qualquer coisa. E o que é que esse Deus faz? Se aproxima. Esse Deus que viveria como Deus, não perderia nenhuma vírgula de sua divindade, não necessita da minha adoração, não necessita do meu louvor, não necessita de mim ao lado dele. Esse Deus se aproxima. Aquele que não precisa de nada, me dá tudo e me põe ao lado dele, como servo, sim, mas como adorador também, e como filho adotado por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré.
O ser ilimitado se aproxima desse ser limitado com amor. E eu vivo um momento de adoração e de louvor a esse ser inalcançável que se permite alcançar, que caminha conosco lado a lado. Esse ser que é Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito, é uma trindade, mas não são três deuses, é um só Deus, que se apresentam em três pessoas distintas ao mesmo tempo. Esse ser absurdo, que é quase que inexplicável, quando o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai não é o Espírito, que não é o Filho, que não é o Pai, mas ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito é um único Deus. Esse absurdo que nós chamamos Trindade, inalcançável na nossa consciência, se aproxima de nossa limitação em amor e graça. Permite-se ser louvado, permite ser adorado, permite ser conhecido por intermédio de sua palavra, permite que nós caminhemos ao lado dele, quando o Espírito de Deus está conosco, que é Deus. Esse ser magnífico, magnânimo, esse ser se permite ser conhecido por você. É um ser que se permite ser alcançado pela tua consciência, ser adorado por tua voz, ser lido nas Escrituras, um ser que se apresenta a nós como Deus. Um ser tremendo que se aproxima. O texto diz no verso 4: o Senhor está exaltado acima de todas as nações, acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Deus não criou tudo e abandonou, meus irmãos. Deus não criou o mundo e deixou para lá para que nós pecássemos e nos destruíssemos. Deus continua interagindo conosco por sua misericórdia e graça. Deus continua se aproximando de mim, mesmo eu sendo um pecador miserável. Deus continua me resgatando toda vez que eu tropeço e caio na lama. Deus continua de braços abertos para aquele filho que saiu. E Ele está esperando com uma roupa nova, um novo anel e um banquete para quando Ele voltar. Esse é o nosso Deus. Esse é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que não precisa de mim, mas me abraça como se precisasse. Esse Deus é tremendo, tremendo. Mas a gente também adora ao Deus que socorre. O nosso Deus, Ele socorre os fracos e socorre os fortes, ou os que aparentemente estão fortes. Quem nunca esteve num local que parecia terrível? Quem nunca esteve numa situação que parecia sem solução? Quem nunca percebeu a mão de Deus conduzindo a vida em um momento complicado? E quando você sai dele, você pensa: como que deu certo? Como que pode isso ter fim? Como que pode eu ter pensado nisso exatamente nessa hora? Como que pode eu ter conseguido dar essa resposta? Ou como que pode eu ter conseguido me livrar disso? Talvez, se você estiver passando por isso nesse exato momento, você tenha mais dificuldade para lembrar dos outros momentos em que essas coisas deram certo na sua vida, mas eu te digo, meu irmão, clame ao Senhor, o nosso Deus, que as mãos poderosas do nosso Senhor, elas vão estar estendidas para você. A palavra de Deus, ela nos garante que os ouvidos do Senhor não estão tapados para as nossas orações. Ore ao Senhor, clame ao Deus, que Ele é o Deus que socorre.
Eu tenho certeza que você tem um testemunho para dar, ou pelo menos eu tenho certeza que você conhece alguém que tem um bom testemunho para dar a respeito de um livramento absurdo que você ou essa pessoa teve num momento extremamente delicado de sua vida. Ou você tem um bom testemunho para dar, ou você conhece alguém que tem um bom testemunho para dar, testemunho verdadeiro, de alguém que não tem por que mentir, não ganha nada com isso. Eu tenho certeza que você conhece. E ainda que você não conheça ninguém que tenha um bom testemunho, ainda que você não tenha um bom testemunho para dar, o simples fato, se é que eu possa usar a palavra simples, de que Jesus Cristo de Nazaré, Deus encarnado, deu a vida no teu lugar, morreu para te salvar, sangrou para que você vivesse, a morte gerou tua vida eterna, talvez seja motivo suficiente para que você olhe para cima e agradeça a Deus: Senhor, muito obrigado por este livramento, porque Ele não te livrou do inferno, Ele te livrou da ira soberana do Deus Todo-Poderoso. Talvez você não tenha um testemunho aqui na terra de algo que seria terrível que acontecesse, mas te livrou de algo eterno e terrível que poderia acontecer. Talvez o seu testemunho seja: um dia eu vou conhecer de fato o tamanho do livramento que Deus me deu, e Ele te deu, Ele te salvou, Ele escolheu você, porque Ele quis. Paulo diz aos Efésios que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é um dom de Deus, e não vem por obras, para que eu não me glorie por elas. Então não é o que eu faço, o que eu deixei de fazer, que fez com que Jesus olhasse para mim e me salvasse, mas é pela minha incapacidade de fazer algo que Jesus disse: eu vou salvar esse inútil, e me salvou. E a partir daí eu pratico obras que demonstrem frutos de minha conversão, porque o Espírito de Deus, a partir do momento que Ele me convence de pecado, justiça e juízo, eu apresento a minha fé por intermédio das obras que eu pratico socialmente. Não que aquelas obras aumentem ou diminuam a minha salvação, mas aquelas obras, elas apontam para um ser humano que foi salvo pela graça de Deus. Por isso que nós praticamos boas obras. As boas obras são uma assinatura social de que nós somos salvos por Jesus Cristo de Nazaré, e praticamos as obras que Ele determinou que praticássemos. Adoramos um Deus que socorre seus servos, que ouve oração, tem poder para realizar o que nós achamos que talvez seja impossível. E a gente ora a Deus, e talvez a gente consiga alcançar o inalcançável para a glória dEle. Nós adoramos a um Deus invicto, que não conhece derrota, que nunca foi enganado, que jamais será derrotado, que na cruz foi vitorioso. Numa aparente derrota humana, houve uma ressurreição em que ninguém impôs as mãos sobre Jesus e falou: saia para fora. Ninguém chamou para que Cristo saísse daquele túmulo. Ninguém ressuscitou Jesus a não ser sua própria divindade. Nós adoramos um Deus e somos simplesmente adoradores desse Deus, adoradores do Senhor, e o adoramos com orgulho de adorar o único Deus verdadeiro. É muito bom ter certeza da salvação, porque adoramos ao único Deus que de fato é, porque Ele sequer pode ser contabilizado na existência, porque tudo que existe foi criado. Nosso Senhor sequer pode ser contabilizado no ato de existir, porque Ele está acima da existência. Ele é o que é, Ele será o que será, Ele foi o que foi, Ele é eterno, santo, poderoso e tremendo Deus. Nós adoramos ao Senhor de pé, porque Ele merece que nós estejamos de pé e aplaudindo, mas também nós adoramos ao nosso Senhor de joelhos, porque Ele é Deus, e nós o adoramos na posição de humilhados que somos, por termos sido salvos por uma graça tão grande.
Nós adoramos ao Senhor por todas as maravilhas criadas, mas também adoramos pelas dificuldades enfrentadas, porque Deus nunca nos prometeu uma vida de facilidade, mas nos prometeu a aflição. Mas Ele nos socorre nos momentos de aflição e de angústia, e nós conseguimos voltar a ficar de pé para o louvor do Teu nome, para a glória de Teu nome, e nós conseguimos adorá-lo e glorificá-lo e louvá-lo do nascer do sol ao pôr do sol, porque nós sabemos que só o Senhor é digno de toda adoração. Nós adoramos esse Deus que ao mesmo tempo é grandioso e ao mesmo tempo acessível. Nós adoramos simplesmente porque Ele é Deus. Se Ele não fizesse nada, o simples fato do nosso Senhor ser Deus já seria digno dos nossos joelhos dobrados. Nós damos graças a essa Trindade Santa que um dia conheceremos, não sei se em sua plenitude, mas com um pouco mais de consciência. Adoramos ao Pai que planejou a salvação, ao Filho que executou a salvação e ao Espírito que aplica a obra salvadora na vida dos eleitos. Somos simplesmente adoradores do único Deus verdadeiro. E bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar? Então, curve sua fronte, vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos escolheu adoradores, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos salvou e por Tua graça vivemos, Pai, a vida em comunidade, em comunhão, como igreja. Pai, que a gente continue com esse ímpeto adorador, que a gente continue contigo, Pai. Nós Te adoramos, Senhor, não porque o Senhor merece adoração, porque o Senhor é Deus, mas nós Te adoramos, Pai, porque o Senhor nos escolheu para que nós fôssemos verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e verdade. Que a graça soberana de Jesus, o amor do Pai, as doces e benditas consolações do Espírito de Deus esteja sobre a face da terra até a volta de Jesus. Amém.